Saudações, queridos navegantes do Travessias. A TV Grabois traz hoje para vocês a história dela, romancista, cronista, poeta, jornalista, dramaturga e tradutora. Estou falando de Raquel de Queiroz, uma das grandes escritoras do cânone brasileiro e também uma das figuras muito controversas da política brasileira. Muito pode ser dito sobre Raquel, mas vamos resumir lembrando que essa cearense é simplesmente uma das mais importantes escritoras brasileiras do século XX. Ela faz parte da talentosa geração da segunda fase do movimento modernista brasileiro e também foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, acabando com um monopólio masculino que já durava 80 anos. A gente fala sobre esse assunto aqui num programa que a gente fala especificamente sobre mulheres na Academia Brasileira de Letras. Também falamos sobre esse assunto no episódio que tratamos de Edviges Sá Pereira. A Raquel nasceu em Fortaleza em 1910, mas, como milhares de outros nordestinos, foi empurrada para o sudeste do país aos 5 anos para escapar da seca e da fome que assolava o nosso Nordeste. A família ficou somente 2 anos lá no Rio de Janeiro, mudando-se depois para Belém do Pará e voltando para o Ceará em 1919. Precoce, Raquel se diplomou no curso normal aos 15 anos de idade e aos 17 já estreava como escritora, publicando no jornal O Ceará. Aliás, ela foi convidada para trabalhar nesse jornal depois de escrever uma carta ridicularizando o concurso de Rainha dos Estudantes que o periódico promovia. Ironicamente, a própria Raquel acabou vencendo o concurso alguns anos depois, quando lecionava no Colégio Imaculada Conceição e escrevia crônicas e poemas sob o pseudônimo de Rita de Queluz. Em 1930, Raquel lançou seu primeiro livro, o folhetim A História de um Nome. Mas seria outra obra também lançada nesse mesmo ano que alçaria Raquel, antes de completar 20 anos, ao patamar das grandes escritoras brasileiras, tornando-a conhecida nacionalmente. O romance O 15 mostrava a luta do povo nordestino contra a seca e a miséria e revelava o caráter político da obra da jovem escritora e sua preocupação com questões sociais. Essa obra levou Raquel a conquistar o troféu Graça Aranha de Literatura no ano de 1931. Ao mesmo tempo em que a carreira literária se desenvolvia de vento em popa, Raquel começava a se interessar pela vida política do país. Um ano antes de lançar o 15, já tinha ingressado no Bloco Operário Camponês de Fortaleza, formando o primeiro núcleo do Partido Comunista do Brasil no Ceará. Alguns anos depois, os desentendimentos com a direção do partido levam Raquel a se aproximar do grupo de jornalistas Lívio Xavier de São Paulo e acaba se mudando para esta cidade, onde permaneceu até 1934. No ano seguinte, vai para Maceió, fugindo da perseguição aos comunistas. Em 1937, com a decretação do Estado Novo por Getúlio Vargas, Raquel é presa por 3 meses sob a acusação de defender ideias de esquerda. Por serem considerados subversivos, os livros dela foram queimados junto com os de José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Jorge Amado. Infelizmente, todas as vezes que temos um regime autoritário, ele parte para cima
daqueles que fazem arte e cultura, e os fascistas detestam livros e queimam, transformam o saber em fogueira. No período entre 1932 e 1939, Raquel foi casada com o poeta José Alto da Cruz Oliveira, com quem teve uma única filha. Mas a criança morreu com apenas 18 meses de idade, vítima de sepsemia. Provavelmente, o que mais chama a atenção na trajetória de Raquel de Queiroz, além de seu exuberante talento literário, é a guinada radical que deu em seu posicionamento político. Quem poderia imaginar que uma mulher que tinha sido militante comunista poderia apoiar o golpe militar de 1964 e, inclusive, desempenhar funções nesse governo? Em entrevista ao professor Ari Quintela, em 1970, a Raquel interpreta sua participação no comunismo como um impulso da juventude, um desaguadouro para suas inquietações, seu desejo de justiça social. Ela não só apoiou o golpe, como participou do governo militar, tendo sido membro do Conselho Federal de Cultura desde a sua fundação em 1967 até sua extinção em 1989. A convite do governo militar, também participou como delegada da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU. É muito triste, gente, porque você tem uma pessoa que se afilia às ideias de esquerda, às ideias comunistas, depois dá uma reviravolta e apoia um dos regimes mais sanguinários que nós tivemos no Brasil. Pessoas como Jorge Amado, como Graciliano Ramos, como Oscar Niemeyer, algumas das melhores cabeças do nosso século XX, continuaram firmes, com posições muito firmes e de esquerda. É muito triste esse declínio, essa reviravolta que a Raquel deu para a direita, e não só para a direita, né? Para a ultradireita. Como bem resumiu a jornalista Isa Cambará, que entrevistou a escritora cearense para a Folha de São Paulo em 77, quando ela se tornou a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, houve duas Raquéis. Uma, a jovem de ideais revolucionários, que escrevia romances sociais e se opunha às estruturas arcaicas do Estado Novo. Outra, uma senhora tranquila que quer entrar para uma instituição que representava para muitos jovens da época as mesmas estruturas arcaicas que ela combateu um dia. Não que a Academia Brasileira de Letras seja um espaço para cultuar o autoritarismo, muito pelo contrário. A gente está falando aqui de um espaço tradicional, mas não que a academia seja esse espaço de cultuar o autoritarismo, muito pelo contrário. Lá se encontram grandes escritores, baluartes de esquerda do nosso país, e é um espaço onde os escritores podem, inclusive, fazer a luta de ideias. Além de ser a primeira mulher a ingressar na ABL, também foi a primeira a receber o prêmio Camões, maior honraria concedida a um escritor de língua portuguesa. Ela ainda traduziu para o português mais de 40 obras. Raquel de Queiroz faleceu de ataque cardíaco em sua casa em 3 de novembro de 2003. Embora alguns aspectos de sua personalidade causem estranheza, como a mudança radical no pensamento político e a clara antipatia pelo movimento feminista, foi acusada pela escritora Nélida Pinhon, inclusive, de não ter noção histórica do papel da mulher na sociedade. Não há como ignorar a importância de uma personagem que vivenciou os eventos mais relevantes ocorridos no Brasil do século XX e foi capaz de produzir uma literatura vibrante e também ligada diretamente às grandes questões sociais que o Brasil atravessava. Como já falado anteriormente, outra grande contradição da Raquel foi antipatizar com o feminismo,
o que vai de encontro, inclusive, à sua obra, onde ela cria personagens que lutam por igualdade social, reivindicam liberdade de pensamento e poder nas relações afetivas e que procuram resistir à subordinação ao masculino, como bem definiu o pesquisador Osmar Pereira Oliva. Essa era a Raquel. Gente querida, eu li o 15 quando eu tinha 15 anos de idade. Este livro me tocou profundamente porque eu venho do sertão, como muita gente aqui sabe, de um lugar árido, onde a seca reina de tempos em tempos, sem que a gente consiga de verdade fazer um enfrentamento e uma convivência real com o semiárido. Então ela me tocou muito, inclusive eu sabia dessa história dela ser comunista. Quando eu soube que ela se engajou no golpe de 64, eu fiquei muito chocada. Agora, já com 59 anos de idade, eu aprendi a conviver com as delícias e tristezas das pessoas e nada do que é humano me surpreende e não tem como negar que a obra de Raquel é pioneira no modernismo brasileiro. Beijo grande, nos acompanha. Toda sexta-feira tem um Travessias, tá? Deixa teu comentário, teu joinha, segue nosso canal pra gente crescer. Beijo grande.